Olá, queridos irmãos do Caminheiros do Bem, que saudades! Como é bom nós estarmos juntos novamente, se não fisicamente, mas unidos pelo coração, aqui na rede. E nesse momento de quarentena, como é bom falar de Jesus, como é bom trazer o Cristo para os nossos lares. E hoje nós vamos falar de quarentena na Terra. Na Terra. Porque muitas vezes nós imaginamos que estamos de quarentena só dentro dos nossos lares. Mas não. Nós todos, encarnados aqui nesse planeta, estamos sim de quarentena na Terra. Aliás, essa quarentena nos nossos lares só é possível pelo trabalho, pela abnegação de muitos dos nossos irmãos que, para que nós estejamos em quarentena, estão trabalhando nas ruas, nos setores de segurança, de saúde, de limpeza. Todos nós devemos a nossa gratidão a eles e podemos manifestá-la pelas preces, pelas nossas preces, de gratidão a esses nossos irmãos que se movimentam, especialmente os nossos heróis da área da saúde, né? Que se movimentam e nos trazem a possibilidade de nós permanecermos em segurança, em casa, em quarentena. Essa quarentena, que muitas vezes traz tanta tristeza, tanta angústia e aflição para muitos, porque a entendem de forma equivocada. Muitos de nós entendem a quarentena como um isolamento. Não é um isolamento, é um confinamento, o que é bem diferente. Nós não estamos isolados. E essa nossa própria conexão agora é uma prova de que nós não estamos isolados. Nós estamos confinados em um espaço, vivendo, na maioria do nosso tempo, em um espaço só. Não podemos, por compromisso com nós mesmos, por responsabilidade, compromisso com os outros também, viver de forma como vivíamos antes, saindo de casa o tempo inteiro. Não, nós precisamos desse recolhimento e desse confinamento. E esse confinamento não é isolamento e não é um confinamento total, né? Porque nós podemos nos comunicar pela rede, pelos telefones e tantos outros meios de comunicação da eletrônica que Deus nos concede hoje no nosso planeta. Imaginem como foi as outras epidemias, como foram, onde as pessoas precisavam ficar nas suas casas, mas não tinham a possibilidade que nós temos hoje dessa comunicação. E ainda que ela exista, ainda que nós estejamos conectados, essa conexão ela não é plena, não é de todo instante. Não é como nós vivermos uma vida normal, saindo de casa, no convívio físico com as outras pessoas. Não, ela é parcial. Essa conexão que nós estabelecemos uns com os outros pela rede, ela é parcial, porque ela só se efetua, ela só se realiza quando nós queremos. Nós precisamos ir lá, apertar no botãozinho, enviar mensagens, sejam mensagens de voz, sejam vídeos, mas essa conexão ela só se estabelece nesse momento de confinamento através das redes quando nós manifestamos a nossa vontade, quando nós enviamos as nossas mensagens aos outros e recebemos também, abrimos as mensagens que chegam até nós. Essa conexão, então, ela não é plena, ela não é total e nem poderia ser. Já imaginaram se nós pudéssemos estabelecer essa conexão com todos em tempo integral? O que seria de nós? Se todos conseguissem ver todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós estamos sentindo, o que seria de nós? Quantos problemas nós vemos na sociedade cotidiana com esses meios de comunicação de que nós dispomos hoje, dessa fragilidade do nosso ser quando vídeos, áudios são vazados, como se usa na linguagem dessa comunicação, sem a vontade daquele que os fez.
quantos problemas são gerados porque muitas vezes pessoas são pegas de surpresa, dizendo algo, fazendo algo que não gostariam que os outros soubessem. Mas, na verdade, essa possibilidade que o nosso Pai Celestial nos concede hoje, ela é como que um treinamento. É um treinamento para a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Nós não viveremos eternamente nos nossos corpos físicos. E lá, sem o nosso corpo físico, lá no plano espiritual ou em mundos superiores de vida imaterial, nós nos apresentaremos em tempo integral, tal qual nós realmente somos. Então, se aqui o corpo nos proporciona esse, digamos que, esconderijo para os outros de quem nós realmente somos, na vida espiritual, na vida verdadeira e nesses mundos superiores de vida imaterial, nós nos apresentamos em tempo integral, tal qual nós realmente somos. O nosso corpo físico, a estrutura mesma do nosso corpo físico é estabelecida segundo o que nós pensamos e o que nós sentimos. Aqui na Terra, nós não conseguimos, no meio de uma multidão, dizer, apontar quais de nossos irmãos já alcançaram um estágio de espiritualidade, de conexão com o Pai, de conexão com o bem superior àqueles que ainda se debatem na sombra, nas sombras da dúvida ou da rebeldia. Aqui estamos, por assim dizer, em um esconderijo dos nossos corpos físicos. E que bom que nós podemos ainda assim nos conectar num momento como esse, através da rede. Mas essa circunstância pela qual nós estamos passando no momento de estarmos confinados nos nossos lares, nos obriga a uma convivência maior com nós mesmos. Nós, não acostumados que estávamos dessa convivência maior com a nossa própria presença, nos distraíamos da nossa própria realidade nessa vida de relação, nessa vida social que nós estabelecemos, que nós precisamos dessa vida de relação na nossa vida cotidiana. Mas agora, confinados em casa, nós precisamos conviver por mais tempo com nós mesmos. Nós precisamos exercer todos os papéis que nós exercemos na nossa vida cotidiana na sociedade, todos eles, na sua grande maioria das vezes, e para a maioria de nós, em casa. E nós desenvolvemos, muitas vezes, sem perceber, nós desenvolvemos muitos papéis nas nossas vidas. Para fora, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, nós temos a vida de relação no nosso trabalho, nós temos a nossa vida dentro dos nossos próprios lares. Nós exercemos o nosso papel de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de filho, de filha, de avô, de avó. Nós exercemos nas nossas vidas muitos papéis. E é importante nós percebermos como nós estamos exercendo esses papéis agora, que todos esses papéis precisam ser exercidos em um lugar só, que é nos nossos lares. Como é que está a nossa vida dentro dos nossos lares, precisando exercer todos os papéis que nós exercemos na sociedade dentro dos nossos lares? No trabalho, por exemplo, que nós precisamos realizar em casa, como está a nossa relação com os outros do outro lado da rede? O que eu estou trazendo para dentro de casa? Porque quando nós saímos para exercer esses papéis, quando nós precisamos sair de casa, nos locomover até o nosso local de trabalho para exercer esse papel da profissão que nós exerçamos lá nesse outro local, longe de casa, nós
exercemos esse papel de forma diferente daquele que nós exercemos como pai, como mãe, como filho, como filha, dentro de casa, como marido, como esposa. Nós como que colocamos uma máscara, nós como que colocamos um filtro na nossa forma de nos expressar, na nossa forma de falar, nas palavras. Mas agora, precisando exercer esses papéis todos que nós exercemos na sociedade dentro dos nossos lares, o que é que nós estamos efetivamente trazendo para dentro dos nossos lares? Que pensamentos nós cultivamos exercendo esse papel do trabalho, por exemplo? Que pensamentos nós cultivamos dentro dos nossos lares? O que nós sentimos? Quais são as nossas emoções diante desses estímulos que nos chegam quando na realização do nosso trabalho, na nossa vida cotidiana? Qual é essa nossa reação aqui dentro dos nossos lares? Porque enquanto nós estamos exercendo esses papéis fora dos nossos lares, nós encontramos, por assim dizer, um tempo para nos recobrarmos, para nos recuperarmos, até nós adentrarmos de volta nos nossos lares para exercer os papéis que nós exercemos dentro dos nossos lares. Mas quando nós nos movimentamos para fora de casa, nós levamos conosco parte do que nós exercemos dentro dos nossos lares. E quando nós exercemos esses papéis todos dentro dos nossos lares, nós também trazemos muitas das emoções, muitos dos sentimentos para dentro dos nossos lares. E aí é importante nós entendermos, nós percebermos o que é que eu estou trazendo para dentro do meu lar no exercício desses papéis que eu preciso exercer na sociedade. Eu estou trazendo a paz ou a desarmonia? Eu estou trabalhando com serenidade ou com angústia? Eu estou trabalhando no bem ou com a ausência dele, que é o mal? O que eu estou sentindo? Como eu estou vibrando dentro do meu lar? Porque, ainda que nós tenhamos a possibilidade de nos conectarmos, muitas vezes nós desconectamos. E dentro da rede e dentro dos nossos lares, desconectados da rede, de uma vida pública, por assim dizer, nós, dentro dos lares, sofremos as nossas próprias reações, as nossas próprias emoções como resultado desses estímulos que nos chegam. Então, desconectados, nós somos mais nós mesmos. E nós precisamos nos conhecer. É isso, especialmente, o que está fazendo conosco esse confinamento. Nós estamos tendo uma convivência maior conosco mesmos. E nós, dentro dos nossos lares, não estamos, muitas vezes, nos apercebendo do que estamos trazendo efetivamente para os nossos lares no exercício desse nosso convívio, na nossa vida de relação, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar com as pessoas que estão fora dos nossos lares. É preciso que nós entendamos esse contexto e analisemos o que é que nós estamos trazendo para os nossos lares quando desconectados, sem a fivela dos nossos filtros, sem a nossa persona com a qual nós nos apresentamos quando fora dos nossos lares, nos nossos trabalhos, por exemplo, como eu estou agindo dentro do meu lar. O que é que eu estou trazendo para dentro do meu lar? Nisso nós precisamos pensar. Nós precisamos nos analisar. Nós precisamos nos analisar, aproveitando essa oportunidade, psiquicamente, na nossa vida mental, nos nossos pensamentos. O que é que eu estou cultivando dentro de mim, dentro dos meus pensamentos? Eu estou buscando o que quando em casa? O que eu acesso nos vídeos, na rede, na net? Que tipo de vídeos eu vejo? Que áudios eu ouço? Quando eu ligo a televisão, o que eu escolho para ver?
porque as nossas escolhas refletirão o nosso verdadeiro estado. Então, esse mundo virtual, a rede, as TVs, podem nos proporcionar paz, como podem nos proporcionar angústia. E é bom nós lembrarmos que nessa pandemia tão triste e tão devastadora para a humanidade, nós ainda não encontramos a vacina. E por ser um vírus, a vacina mais poderosa que nós conhecemos hoje é o nosso sistema imunológico, que é seriamente afetado pelo que nós vemos na rede, pelo que nós ouvimos nas mensagens, pelo que nós vemos na TV. Cada vez que nos dispomos a ver imagens tristes, tragédias, com o pretexto de nos mantermos informados, nós nos conectamos com essas sensações, com esses sentimentos. E claro, sentiremos angústia, aflição, medo. E diante desses sentimentos, é inevitável que nosso sistema imunológico, essas células que Deus nos concedeu para a nossa sobrevivência no planeta, elas como que caem em sua atividade de defesa do nosso organismo. Então é preciso que nós aprendamos a escolher o que nós vamos ver nesse período de quarentena. Precisamos nos manter informados? Necessitamos, até para sabermos quais caminhos tomar, quais são as nossas atitudes que estarão de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, das autoridades médicas, para a nossa própria segurança e para a segurança de todos. Mas não nos inundemos de toda essa dor, de todo esse sofrimento, de toda essa aflição, porque o nosso próprio sistema imunológico, no momento, sem a possibilidade, sem ainda a descoberta de uma vacina, ele vai funcionar segundo o nosso estágio emocional, segundo o que nós estejamos pensando, segundo o que nós estejamos sentindo. Então, tanto as redes, como as TVs, como os canais de TV, eles podem ser as portas para o céu, mas podem ser os umbrais para um verdadeiro inferno de aflições que nós poderemos viver dentro dos nossos próprios lares. E emanando isso tudo, nós estaremos contagiando não só os nossos próprios corpos físicos, mas todo o nosso lar, toda a psicosfera do nosso lar, contaminando também aqueles que dividem o lar conosco, aqueles que nós amamos. Então, é preciso que eu analise nesse momento de confinamento essa minha vida psíquica, essa minha vida emocional, como eu estou me relacionando dentro do meu lar. Que palavras eu escolho diante desse momento, que pode ser de tensão, mas também de confiança no nosso Pai Celestial? Como eu estou me relacionando com os meus familiares? Eu estou me permitindo que essa angústia, que essa aflição afete a nossa relação? Ou eu estou me comportando de forma serena e confiante? Como eu estou escolhendo as palavras com as quais eu vou me comunicar com os meus familiares, com aqueles que dividem um lar conosco? Qual o tom, qual é a altura da minha voz? Qual o tom da minha voz quando eu dirijo essas palavras aos meus entes queridos? Como eu estou me relacionando dentro do meu lar? Quais são as vibrações que eu emito quando eu digo uma só palavra? Eu ajo com gentileza ou com aspereza, sob o pretexto da tensão em função do confinamento? Eu ajo com carinho ou ajo com indiferença, porque estaria preocupado com toda essa situação e preocupado com um trabalho que muitas vezes é até maior dentro dos nossos lares? Como está a minha vida com os meus familiares? Como eu estou agindo? E a minha vida física mesmo, o que é que eu estou fazendo com o meu corpo físico? Porque confinados, muitos de nós não têm a possibilidade de fazer um exercício físico tão importante para a manutenção
do nosso sistema imunológico ativo, operante, forte. Muitas vezes nós não temos a possibilidade de fazer exercício físico em função do local em que nós vivemos, mas muitas vezes nós temos e usamos o pretexto de não estarmos podendo ir até as ruas e até a academia para não fazermos os exercícios físicos. Como está sendo a nutrição do nosso corpo? Eu estou seguindo as orientações médicas e tomando muita água para ajudar o meu corpo físico a manter o equilíbrio? Ou eu estou tomando muito álcool para fugir dessa tensão, aparentemente uma fuga dessa tensão que nos cerca? Eu estou promovendo saúde ou promovendo doença pelo pânico no meu próprio corpo físico? Se eu não posso ir a uma academia, eu preciso cuidar mais da minha alimentação. Ou serão incontáveis os quilos de peso que nós vamos ganhar depois do término desse confinamento. O que, claro, nos trará sempre prejuízos, muitas vezes sérios, à nossa saúde física. O de que eu estou me alimentando? E se eu não posso me movimentar como antes, o quanto eu estou me alimentando? Se as minhas necessidades calóricas não são as mesmas de quando eu exerço os meus papéis na vida cotidiana fora de casa, por que comer a mesma coisa, a mesma quantidade que eu como agora, nesse momento de quarentena? Por que comer a mesma quantidade agora do que quando eu como, quando tenho uma vida física mais ativa saindo de casa? Quais são as minhas escolhas nesse momento que eu preciso fortalecer o meu sistema imunológico? Eu aproveito para ter prazer com o carboidrato, por exemplo, que o nosso querido doutor Antônio Carlos Buzaide, o maior oncologista clínico do nosso país, chama os carboidratos de um veneno gostoso. Nós estamos ingerindo carboidrato que causam muitas doenças no nosso corpo físico, o excesso, como inflamações e muitas doenças degenerativas, ou eu estou preferindo as frutas, os legumes, a cúrcuma, o mais poderoso alimento anti-inflamatório natural do nosso planeta, os legumes, as verduras, o que me traga saúde, o que favoreça um melhor funcionamento do meu sistema imunológico. Então, fazendo nesse momento essa análise toda, eu posso então ajustar a minha conduta, para que ela seja a minha conduta geradora de saúde, de bem-estar, bem-estar psíquico, bem-estar emocional, bem-estar físico, para que a minha postura seja promotora de harmonia, de paz, de bem-estar, não só para mim mesmo, mas para todos aqueles que me cercam. Então, nós estamos diante de uma imensa oportunidade de arrumar as nossas casas, inclusive as nossas casas físicas, porque nós tantas vezes, na correria da vida cotidiana, nós dizemos que nós não temos tempo de arrumar a gaveta, o armário, a despensa, aquela faxina que nós precisamos fazer nos nossos guarda-roupas, o inverno chegando, tanta gente que passará frio e nós com aqueles casacos, aquelas roupas que nós não usamos há anos. O quanto nós podemos nos organizar e ainda ajudar os outros nesse momento de quarentena, nesse momento de confinamento. O quanto nós podemos organizar as nossas casas, aquela gaveta, aquele armário, os nossos lares. São como que o nosso QG, o nosso quartel-general, onde nós planejamos e pensamos e de onde nós tudo faremos para sair e ter uma vida melhor do lado de fora. Os nossos lares são esses lugares sagrados onde nós planejamos as nossas vidas. Por isso, precisamos cuidar deles, aproveitar esse momento, fisicamente mesmo. E também aproveitar o momento para arrumar os nossos corações, os nossos pensamentos, arrumar os nossos corações naquilo que nós estamos sentindo, sentindo por nós mesmos, sentindo pelos outros, sejam os nossos irmãos mais próximos ou não. Arrumar aquilo que nós estamos sentindo para com Deus.
nós podemos sim sair muito melhores dessa quarentena. Melhores, mais fortalecidos, mais conscientes de nós mesmos e, por isso, exercendo de forma mais eficiente os papéis que nos cabem na sociedade. Justamente por mais conscientes de nós mesmos, nos conhecendo melhor. Nós poderemos sair dessa quarentena com as nossas casas arrumadas, fisicamente falando, com as nossas vidas de relação mais felizes, porque a nossa vida íntima mais arrumada nos nossos corações também nos proporcionará mais paz, mais harmonia, mais serenidade, que nós podemos espalhar todos esses sentimentos para todos aqueles que nos cercam no fim da quarentena. E isso só será possível, tudo isso, toda essa oportunidade que está diante de nós, só será possível se nós recebermos, se nós aceitarmos receber ajuda. Ajuda de alguém, não qualquer um, mas de alguém muito especial. Alguém que já até bateu a porta das nossas casas, mas nós não ouvimos. Porque na vida cotidiana, nós por muito tempo estamos fora dos nossos lares. E muitas vezes nós estamos fora de nós mesmos. E nós não ouvimos as nossas portas. Mas Ele já bateu a nossa porta. E nós não abrimos. Ele é Jesus, o Cristo, que agora, nesse momento, bate novamente a porta dos nossos lares. É Ele que veio nos salvar. É Ele que veio nos tirar do medo e da angústia. Sem Ele, a dor, a sombra, a aflição, o medo e até o desespero. Com Ele, a luz, o consolo, a paz, a esperança, a confiança e não mais o medo. Se nós abrirmos as portas das nossas casas para Jesus, nesse momento de quarentena, se nós abrirmos as portas do nosso coração para o Cristo, para o nosso Salvador, nós nunca mais seremos os mesmos. E com Ele, quando tudo isso acabar, quando nós voltarmos para as ruas, para o nosso trabalho, para a nossa vida cotidiana, com Ele, nós estaremos muito mais fortes, muito mais confiantes, muito mais preparados para as nossas vidas aqui no nosso planeta. Mas nós também estaremos com Ele muito mais bem preparados para a nossa vida espiritual, para a nossa vida verdadeira, porque apesar de nosso tão grande medo da morte, todos nós um dia iremos partir daqui. Apesar de essa doença terrível já ter ceifado a vida de tantos dos nossos irmãos, mais de 200 mil até hoje, todos os dias, mesmo em período fora da pandemia, todos os dias saem pela desencarnação do corpo físico cerca de 160 mil pessoas todos os dias, 365 dias por ano. Mais de 160 mil pessoas deixam, por outras razões, que não essa pandemia, que não esse vírus, por diversas razões, todos os dias 160 mil pessoas deixam o nosso planeta. Mas nós não precisamos ter medo da morte. A morte não existe. Existe a desencarnação. E nós não precisamos temê-la. Porque foi o nosso próprio Jesus que nos ensinou, que nos disse, que nos trouxe a mensagem: não temais, ó pequeno rebanho, porque agradou ao vosso Pai dar-vos o reino. O reino é o reino dos céus. O meu reino não é desse mundo. Jesus nos ensinou. Portanto, esse nosso ínfimo planeta,
alocado num cantinho dessa pequena galáxia, não é o nosso lar definitivo. Não é o nosso lar verdadeiro. Por mais que nós amemos os nossos lares, hoje aqui na Terra, por mais que eles sejam o nosso lugar de aconchego, de refazimento das nossas forças, o lugar da construção dos nossos amores, das nossas relações, eles não são, assim como o nosso planeta, os nossos lares definitivos. Não. Uma vida muito maior, imortal, espera por nós em outros planetas, mais avançados. Se ainda precisaremos tantas vezes reencarnar, outros planetas de vida imaterial aguardam por nós, para que nós continuemos a nossa jornada evolutiva. Se a Terra é precioso educandário, preciosa oportunidade da nossa redenção, na nossa jornada evolutiva, ela não é o nosso lar definitivo. E nós, com Jesus, estaremos muito mais preparados, fortes e confiantes, para sairmos no final da pandemia dos nossos lares para retomar a nossa vida cotidiana, mas com Ele nós também encontraremos o caminho para essa vida imaterial, para encontrar esse porto seguro das nossas existências imortais, em mundos muito mais felizes do que o nosso, onde não mais pandemias, não mais vírus, não mais doenças, das quais nós as conhecemos hoje aqui, não mais as dores, não mais as separações. E para isso, basta que quando nós ouçamos Jesus batendo a nossa porta, nós abramos as portas dos nossos lares e dos nossos corações. E nesse momento, é isso que o Cristo faz nas nossas vidas. Ele bate a porta dos nossos lares e dos nossos corações. Deixemos o Cristo entrar através do seu evangelho, através do exercício, da prática do seu evangelho, do estudo do seu evangelho nos nossos lares. Uma vez por semana, todo dia, quem sabe, nós possamos trocar as notícias tão trágicas pelo exercício, pela realização do evangelho no lar, nas nossas casas, juntos com os nossos amores, junto com a nossa família. Conhecendo a mensagem do Cristo, trazendo o seu evangelho para os nossos lares, nós estaremos verdadeiramente mais protegidos de nós mesmos. Porque em sintonia com seus ensinamentos, nós alcançaremos um outro estágio de visão da vida, um outro estágio de espiritualidade que nos é possível com Ele nos nossos corações. Então, com Ele, no final dessa pandemia, nós não encontraremos a liberdade apenas quando sairmos às ruas, porque nós o levaremos nos nossos corações, mas também com Ele nós encontraremos a verdadeira liberdade na vida imaterial, quando Deus determinar o fim da nossa existência aqui no nosso abençoado planeta. Que Ele, queridos irmãos, o nosso sublime Nazareno, esteja conosco nos nossos corações, dentro dos nossos lares, agora e sempre, e que nós possamos cultivar os seus ensinamentos e as suas vibrações de amor cotidianamente, todos os dias, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos corações. Escolhamos ao Cristo, porque Ele é a luz do mundo e Ele nos ensina o caminho para a verdadeira liberdade.